Olá pessoal, muito obrigado por continuar comigo nesta sequência de videoaulas Reações e Equações Químicas. Tá, professor? E neste vídeo nós vamos estudar as reações químicas de decomposição. Já estou vendo aí na tela. Sim, essas reações ocorrem quando uma substância se divide em duas ou mais substâncias ou estrutura mais simples. Vamos pegar aqui o exemplo inverso do que nós vimos no vídeo passado. Nós vamos pegar aqui a água, esta molécula, esta substância vital, água no estado líquido, se decompondo nos gases oxigênio e gás hidrogênio. Observe então por que esta equação química ela é considerada uma equação, uma reação de decomposição, porque nós temos uma substância se decompondo em duas outras substâncias químicas. Tá, professor? E esta representação em forma de bolinhas aí, professor? Sim, essa representação é o seguinte, é para você ver novamente o balanceamento. Olha, então nós temos aqui o oxigênio, hidrogênio e hidrogênio representado pela bola vermelha e as bolinhas azuis. Então observe que eu tenho deste lado aqui, ó, eu tenho 2 oxigênio e aqui eu tenho apenas um oxigênio. Sim, então eu preciso o quê? Eu preciso balancear esta equação. Então observe, eu tenho 2 moléculas de água, coloco o coeficiente estequiométrico 2 aqui. Aqui eu tenho 2 átomos de oxigênio, uma molécula de gás oxigênio, está aqui uma mesmo que não precisa aparecer. Aqui eu tenho duas moléculas de gás hidrogênio, então eu coloco o número 2 aqui, exatamente para a equação ficar balanceada. Professor, esta equação aqui, ela ocorre aonde, professor? Porque é uma equação que não é uma reação química que não é espontânea, professor, porque formar a água, sim, é espontânea, libera até aquela quantidade de energia enorme que nós vimos na reação química lá no laboratório. Sim, esta reação química, ela não é espontânea, o nome dessa reação química é chamado eletrólise da água, é a quebra da água. Para acontecer isso aí, precisa de uma corrente elétrica representada pela letra I. Então, observe aqui, nesta seta que indica o processo ocorrendo, nós vamos colocar essa letra I aqui para indicar que a reação química, para acontecer, ela é necessário uma corrente elétrica. Sim, é uma reação química bastante interessante e bastante utilizada, bastante realizada nos cursos técnicos de química, até mesmo no ensino médio. É uma experiênciazinha bastante interessante, mas que tem o seu devido cuidado, a sua devida atenção por produzir gás hidrogênio, e nós sabemos que o gás hidrogênio é altamente inflamável, ele é um gás explosivo. Buenas, professor. Certo. Então, nós temos aqui a reação de decomposição e a reação de decomposição da água, denominada de eletrólise, é ocasionada pela corrente elétrica, passagem de corrente elétrica. O professor poderia me dar mais algum exemplo, professor? Sim. Você sabe que sempre é sim. Vamos pegar aqui esse exemplo aqui deste sal, o cloreto de prata. O cloreto de prata, esta substância química, ela se decompõe em prata sólida e gás cloro. Agora, professor, como faz para esta reação química se efetivar? Bom, essa reação ela ocorre espontaneamente na exposição da luz. Quando uma reação química ocorre pela exposição da luz, pela ação da luz, nós representamos por esta letra grega chamada lambda, tá? Então, este sal cloreto de prata, ele exposto à luz,
ele vai se decompor em outras duas substâncias, a prata e o gás cloro. É um outro exemplo de uma reação de decomposição. Observe, uma produzindo duas outras estruturas. Professor, eu estou vendo que a equação não está balanceada, professor. Veja só, ó, aqui eu tenho 2 cloros e aqui eu tenho apenas 1 cloro. Sim, você está muito atento, parabéns, tá? Exatamente, então nós temos que balancear colocando os coeficientes estequiométricos aqui. Eu tenho 2 cloros, então eu tenho que ter 2 cloros. Coloco um coeficiente estequiométrico 2 aqui, porque esse 2 vai servir tanto para o cloro como para a prata. Então, eu tenho 2 pratas, aqui eu tenho apenas uma. Então, eu preciso colocar um coeficiente estequiométrico 2 ali na frente da prata. Tá, professor? Beleza, matei no peito essa aí. Mais uma, professor? Mais uma para você. Sempre para você. Olha aqui, olha. Nós temos aqui a sacarose, o açúcar, C12, H22, O11, esse açúcarzinho maravilhoso. Ah, como adoça a nossa vida. Quem não gosta, né? Mas vamos com calma, vamos com calma. Se o sal dá problema, pode gerar problema relacionado à pressão arterial, imagine o açúcar. O açúcar também pode, em excesso, pode gerar algumas doenças aí, né? Entre elas diabetes. Mas vamos continuar saboreando a vida com equilíbrio, com muito cuidado, e assim nós vamos muito bem, tá? Então, olha aqui, essa reação química ela faz parte do processo de digestão do nosso organismo. Pega o açúcar, a sacarose, e quebra em outros 2 açúcares, que é a glicose. E a glicose, claro, né, ela é uma molécula que o nosso corpo vai saber trabalhar, retirar energia desta substância química aqui para você estudar, para você praticar seu esporte, para você fazer tudo aquilo que você tem vontade de fazer. Observe, então, é outra reação química de decomposição. Nós temos o açúcar sacarose se decompondo em 2 outros açúcares, que é a glicose. Muito bem, voltaremos no próximo vídeo estudando mais um tipo de reações químicas. Um abraço.